Isaías. Ishaial. Capítulo 35. O deserto e a terra árida se alegrarão, a planície desértica exultará e produzirá flores assim como o açafrão. Ela sem falta produzirá flores, exultará e gritará de alegria. A honra do Líbano lhe será dada, também o esplendor do Carmelo e de Saron. As pessoas verão a honra de Ial, o esplendor do nosso Criador. Fortaleçam as mãos fracas e firmem os joelhos que estão tremendo. Digam aos de coração ansioso: sejam fortes. Não tenham medo. Vejam. Seu Criador virá com vingança, o Criador virá com retribuição. Ele virá e os salvará. Naquele tempo se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Naquele tempo os mancos saltarão como servos, e a língua dos mudos gritará de alegria. Pois águas vão jorrar no deserto, e torrentes na planície desértica. O solo seco se tornará uma lagoa repleta de juncos, e a terra sedenta, fontes de água. Nos esconderijos onde os chacais descansavam haverá vegetação verde, juncos e papiro. E ali haverá uma estrada, sim, um caminho chamado caminho de pureza. O impuro não passará por ele. Será apenas para aquele que anda no caminho, nenhum tolo vagueará nele. Ali não haverá leão, e nenhum animal feroz passará por ele. Eles não serão vistos ali, apenas os resgatados andarão nele. Os remidos por Ial retornarão e chegarão a Sião com gritos de alegria. Serão coroados com alegria eterna. Eles ficarão cheios de exultação e alegria, o pesar e o gemido desaparecerão. Isaías. Ishaial. Capítulo 36. No 14º ano do rei Hisquial, Senaqueribe, rei da Assíria, veio contra todas as cidades fortificadas de Alda e as tomou. Então, de Laquis, o rei da Assíria enviou Rabsaque com um grande exército ao rei Hisquial, em Ial-Shalaim. Eles tomaram posição junto ao aqueduto do reservatório superior, que fica na estrada do campo do lavadeiro. Então saíram ao encontro dele Eliaquim, filho de Uquias, que era o encarregado da casa, Sebna, o secretário, e o cronista Joá, filho de Asaf. O Rabsaque lhes disse: digam a Hisquial: assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Em que se baseia a sua confiança? Você diz: tem uma estratégia e poder para a guerra, mas isso não passa de palavras vazias. Em quem você depositou a sua confiança para ter a ousadia de se rebelar contra mim? Veja, você confia na ajuda daquela cana rachada, o Egito, que penetra e fura a palma da mão de quem se apoia nela. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. E caso você me diga: nós confiamos no Ial, nosso Criador, não são os altos sagrados e os altares dele que Hisquial removeu, dizendo a Ialda e a Ial-Shalaim: é diante deste altar que vocês devem curvar-se? Agora, faça uma aposta com o meu amo, o rei da Assíria. Eu lhe darei 2000 cavalos se você conseguir encontrar cavaleiros suficientes para eles. Como então, você poderia repelir até mesmo um dos governadores menos destacados do meu amo, se você confia nos carros de guerra e nos cavaleiros do Egito? Agora, será que foi sem a autorização de Ial que vim contra esta terra para destruí-la? O próprio Ial me disse: vai e destrua essa terra. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao Rabsaque: por favor, fale aos seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não nos fale no idioma dos Ialdim, pois o povo que está sobre a muralha está escutando. Mas o Rabsaque disse: será que foi apenas ao seu amo e a você que o meu amo me mandou dizer essas palavras? Não foi também aos homens que estão sentados sobre a muralha, que vão comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina junto com vocês? Então o Rabsaque ficou de pé e falou bem alto no idioma dos Ialdim: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Hisquial os engane, porque ele não pode livrá-los. E que Hisquial não os faça confiar em Ial, dizendo: Ial certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Façam harmonia comigo e rendam-se,
e cada um poderá comer da sua própria videira e da sua própria figueira, e beber água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve a uma terra igual à sua, uma terra de cereais e de vinho novo, uma terra de pão e de vinhedos. Não deixem que Hisquial os engane, dizendo, Rial nos livrará. Será que algum das divindades das nações livrou a terra delas das mãos do rei da Assíria? Onde estão as divindades de Amate e de Arpade? Onde estão as divindades de Sefarvaim? Será que eles livraram Chamarum das minhas mãos? De todas as divindades destas terras, qual deles foi capaz de livrar a sua terra das minhas mãos? Então, será que Ial livrará Ial-Shalaim das minhas mãos? Mas eles ficaram calados e não lhe disseram uma palavra em resposta, pois a ordem do rei era: Não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado da casa, Sebna, o secretário, e o cronista Joá, filho de Asaf, dirigiram-se a Hisquial com as suas roupas rasgadas e contaram-lhe as palavras do Rabsaque. Isaías. Ishaial. Capítulo 37. Assim que o rei Hisquial ouviu isso, rasgou as suas roupas e cobriu-se com pano de saco, e entrou na casa de Ial. Então ele enviou Eliaquim, que era o encarregado da casa, o Sebna, o secretário, e também os anciãos entre os sacerdotes, cobertos com pano de saco, ao profeta Ishaial, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Hisquial: Este dia é um dia de aflição, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está para nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Talvez o Ial, o seu criador, ouça as palavras do Rabsaque, que foi enviado pelo amo dele, o rei da Assíria, para desafiar o Criador vivente, e assim o Ial, o seu criador, pelas palavras que ouviu, faça com que ele preste contas. Portanto, ore a favor do restante que ainda está vivo. Então os servos do rei Hisquial foram a Ishaial, e Ishaial lhes disse: Isto é o que devem dizer ao seu amo. Assim diz Ial: Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os ajudantes do rei da Assíria lançaram contra mim. Pois porei na mente dele um pensamento, e ele ouvirá uma notícia e voltará à sua terra, e eu o farei cair pela espada na sua própria terra. Quando Rabsaque ouviu dizer que o rei da Assíria tinha partido de Laquis, retornou a ele e o encontrou lutando contra Libna. Então o rei ouviu dizer a respeito de Tiraca, rei da Etiópia. Ele saiu para lutar contra o amo. Quando ele ouviu isso, enviou novamente mensageiros a Hisquial, dizendo: Digam o seguinte a Hisquial, rei de Ialda: Não deixe que o seu criador, em quem você confia, o engane, dizendo: Ial-Shalaim não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Veja. Você ouviu o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, entregando-as à destruição. Acha que só você escapará? Será que as divindades das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Onde estão Gozã, Arã, Rezef e o povo de Éden, que habitava em Tel-Assar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, e os reis das cidades de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Hisquial pegou as cartas das mãos dos mensageiros e as leu. Depois Hisquial subiu à casa de Ial e as colocou diante de Ial. E Hisquial começou a orar a Ial, dizendo: Ó Ial dos exércitos, Criador de Israel, sentado em teu trono acima dos querubins, só tu és o verdadeiro Criador de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina o teu ouvido, ó Ial, e ouve. Abre os teus olhos, ó Ial, e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe enviou para desafiar o Criador vivente. É verdade, ó Ial, que os reis da Síria devastaram todas as terras, bem como a sua própria terra. E lançaram suas divindades no fogo, porque não eram divindades, mas trabalho de mãos humanas, madeira e pedra. É por isso que eles conseguiram destruí-los. Mas agora, ó Ial, nosso Criador, salva-nos das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que somente tu, ó Ial, és Criador. Então Ishaial, filho de Amós, enviou a seguinte mensagem a Hisquial: Assim diz Ial, o Criador de Israel: Visto que você orou a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que Ial falou contra ele.
A virgem filha de Sião o despreza, zomba de você. A filha de Elxalaim balança a cabeça diante de você. A quem você desafiou e contra quem blasfemou? Contra quem levantou a voz e ergueu os seus olhos arrogantes? Foi contra o sagrado de Israel. Por meio dos seus servos você me desafiou, dizendo: com os meus muitos carros de guerra subirei ao alto das montanhas, às partes mais distantes do Líbano. Cortarei os seus altos cedros, seus juníperos seletos. Entrarei nos seus refúgios mais elevados, nas suas florestas mais densas. Cavarei poços e beberei águas, secarei os rios do Egito com a sola dos meus pés. Você não ouviu? Isto foi decretado muito tempo atrás. Desde o passado remoto preparei isto. Agora o realizarei. Você transformará cidades fortificadas em montes de ruínas. Os habitantes delas ficarão indefesos, ficarão apavorados e serão envergonhados. Eles se tornarão como a vegetação do campo e a relva verde, como o capim que cresce nos telhados e que é ressecado pelo vento leste. Mas sei muito bem quando você se senta, quando sai, quando entra e quando você está furioso comigo, porque o seu furor contra mim e a sua agitação chegaram aos meus ouvidos. Por isso porei meu gancho no seu nariz e meu freio na sua boca, e o conduzirei de volta pelo caminho por onde veio. E este será o sinal para vocês. Este ano vocês comerão o que crescer sozinho, e no segundo ano vocês comerão os grãos que daquilo brotar. Mas no terceiro ano vocês semearão e colherão, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Os da casa de Alda que escaparem, os que restarem, lançarão raízes na terra e produzirão frutos nos ramos. Pois de Elxalaim sairá um restante, e do monte Sião os que sobreviverem. O zelo de Ial dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz Ial a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem atirará flecha nela. Não a enfrentará com escudo, nem levantará uma rampa de ataque contra ela. Ele voltará pelo caminho por onde veio, ele não entrará nesta cidade. Diz Ial: eu defenderei e salvarei esta cidade por minha própria causa e por causa de Davi, meu servo. E o mensageiro de Ial saiu e matou 185.000 no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou de manhã cedo, só havia cadáveres. Portanto, Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se e voltou a Nínive, e ficou ali. E quando ele estava se curvando na casa de Nisroque, sua divindade, Adrameleque e Sarezer, seus próprios filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia hebraica no rodapé, referência do capítulo 35 versículos 5 e 6. Relata sobre os sinais do Mashiach conosco. Quando estes sinais começassem a suceder, poderíamos saber que o Mashiach Yahusha já era chegado. Esses sinais surgiram constantemente em Yahusha como aceno à nossa salvação e ao renovo de Israel. Todos realizados na pessoa de Yahusha Nazareno, Matitiá 11:5 e 11:30. Já no versículo 9 e 10, o caminho, que é intrínseco do Israel redimido. Não propriamente dos nécios, ou dos pagãos que não se arrependem, e nem dos edomitas que não forem convertidos. No tempo de Ial, por meio do Mashiach Yahusha, que procede da parte de Ial, os redimidos serão restaurados e regressarão. O caminho da santificação nos restaurará espiritualmente e fisicamente, nos levando de volta à nossa nação e ao nosso Ial. E por último, no capítulo 37 versículo 31, os que escaparam serão plantados segundo a Torá e os frutos advindo e confiado de Yahusha. Que a paz de Yahusha e o amor de Ial esteja com todos vocês. Louvado seja o nome do nosso amado Criador Ial.